Estamos aqui ao vivo. Daqui a pouco sobe Lu para a gente começar a falar sobre projetivas. Isso mesmo, gente. Projetivas. Esse tema, assim, que todos nós precisamos ter, assim, na ponta da língua. É isso que hoje eu e Lu vamos falar nessa live. Projetivas. Tá? Fernanda, tudo bem? Entrou antes que a Lu, hein? Foi mais rápido que a Lu. Rayane, tudo bem? Alenísio, meu cunhado. Beijo, Anelísio. Alex. Então, hoje, gente, nós vamos falar sobre as provas projetivas. Eu e Lu, tá? Tô esperando ela subir. Quero... Antônia, tudo bem? Aí, a Lu já vem com ela. Aguardando a Lu responder para ela subir aqui comigo. Lu, chegou! Tudo bem? Tudo bom, gente? Boa noite. Boa noite, Lu. E aí, semana foi boa? Agitada? Nossa, nem me fale. Que bom, hein? Toda essa agitação tá uma loucura, mas tudo dando certo, graças a Deus. Tá, eu quero começar a live pedindo desculpa pro pessoal. Por quê? Quem me fez as perguntas, né, que eu falei assim, deixa aqui sua pergunta. Eu não tive tempo de olhar. Eu tinha que escolher. Ou eu tomo banho, passo perfume para todo mundo sentir meu cheiro perfumado, né? Aqui na live. E também, né, gente, dá aquela cuidadinha, né? Ou eu leio. E aí eu escolhi, hoje só, tá, gente? Só hoje. Eu escolhi não ler e eu vou responder todo mundo, um por um, no individual, tá bom? Pode ser que eu não responda tudo amanhã, mas eu vou respondendo devagarzinho. Ok, gente? Então, vocês perdoaram? Perdoada? A Lu caiu. Lu caiu. Vamos pedir a Lu para subir de novo. Ah, Taiane, tudo bem? Fabiana entrou. Antônia. Edneia, tudo bem, gente? A Lu tá subindo de novo. Estou. Eu tô pedindo já desculpa para quem me mandou as perguntas. Nani, tudo bem? Voltei! Tudo bem, Lu? Machucou porque você caiu? Deu um raladinho, mas tudo bem. Hoje a gente vai falar, Lu, né, e para todo mundo aqui, sobre projetivas, tá, gente? É um assunto que a gente precisa saber na ponta da língua, porque faz parte, né, das nossas da etapa, de uma etapa importante do processo de avaliação psicopedagógica, que é, né, uma série que a gente está fazendo. E as que eu consigo salvar, né, que teve duas que eu não consegui salvar, eu mando lá pro YouTube e a Lu também pro dela. Mas tem umas que a gente não consegue salvar. Então, fique atento, participa dessa, né? Ou depois assiste no 24 horas aqui. E aí, pessoal, tem alguma pergunta sobre projetiva? Deixa aí pra gente. Vamos iniciar, Lu? Vamos! Tô esperando. Bom, gente, vamos iniciar aqui. Primeiro, né, novamente mostrar para vocês, né, o meu companheiro, que eu já deixei para vocês lá no Telegram, o link da Amazon para comprar o livro. E assim, eu acho legal porque nesse livro a Waze ela traz alguns aspectos, às vezes, que a gente não pensa tanto, né? Que a primeira coisa que a gente tem que imaginar geralmente, né, o profissional, principalmente quando ele está no início, né? No início da caminhada, ele fica muito inseguro com relação à projetiva
e ele acha que ele precisa seguir, né, aquele roteiro assim de observação e como se fosse uma receita de bolo, né? E que se o bolo não sair do jeito que ele está achando, né, não serve aquele bolo. E é importante a gente deixar claro, que a gente precisa avaliar esse aprendente, né, essa pessoa na sua totalidade. E a gente está montando aqui o nosso quebra-cabeça, em que cada parte dessa é importante. Então, às vezes, como a Way cita nesse livro, né, ela vai dizer que a gente tem que estar preparado porque nem sempre a reação do aprendente foi prevista pelo Jorge Visca. Ele não tinha como prever. E aí, como é que a gente... E às vezes essa reação imprevista, né, pelo autor, né, da prova, é o que vai trazer para a gente dados importantíssimos que a gente não pode deixar passar. Né? E naquele outro livro também que eu já citei aqui, né, são livros básicos, né, que a gente sempre fala, nesse Inteligência Aprisionada da Alicia Fernandes, ela fala uma outra questão. Ela fala que não é possível você desassociar o cognitivo do simbólico. Ou seja, se eu tenho um desenho, né, se eu tenho ali uma expressão, uma projeção simbólica, eu vou ter aí a interferência do cognitivo. Então, eu vou utilizar mais uma vez, mais uma ferramenta, né, para, no caso, você avaliar também questões cognitivas, questões motoras, questões relacionadas ao grafismo, né, a maturidade cognitiva. Então, é importante a gente falar sobre isso. E no livro da Waze, ela vai trazer também, e aí eu lembrei muito da minha companheira Raquel, da minha parceira, que ela fala que a gente precisa também não se prender tanto é papel e lápis. Ela fala que a projetiva pode ser feita com argila, que a projetiva pode ser feita com peça de Lego, que a projetiva pode ser feita com o uso do computador, por exemplo, desses programas que auxiliam a criança a fazer um desenho. Você pode usar outros elementos, não só a criança não gosta de desenhar no papel, mas a criança adora massinha de modelar, a criança adora argila. Será que ela não poderia representar da mesma forma esse simbólico que a gente quer tanto analisar, né, esse conteúdo, essa temática, através de um outro elemento que não o papel? E aí? Entendeu? Então, assim, ela vai trazer justamente isso. Ela traz outras duas técnicas projetivas, que eu não vou falar sobre elas agora, tá? Depois eu até gravo ou escrevo alguma coisa lá para vocês, que é o CAT e o TAT, né? Que são outros tipos de técnicas projetivas. E aí depois ela vai falar sobre isso, sobre essas questões que muitas vezes a gente precisa analisar o processo de produção, ou seja, como a criança se comportou, né? E tem uma pergunta da Cris falando sobre como a gente anotando aqui as perguntas. Como a gente, né, se comporta e como que a gente, né, faz essa trama, certo? E aí ela vai falando várias coisas. E, por exemplo, ela diz o seguinte: o importante na clínica psicopedagógica, eu acho isso de uma importância para a gente guardar para a vida, tá? Todo mundo aqui que é psicopedagogo precisa entender isso. O importante na clínica psicopedagógica é a visão integrada do projetado pelo paciente mediante seu pensar, sentir e agir em cada momento do diagnóstico. Ou seja, eu integro. Eu não posso analisar aquele desenho isoladamente. Eu não posso analisar aquela criança naquele momento isolado. Eu tenho que analisar isso dentro de um todo. Né? E aí ela vai falar, por exemplo, que muitas vezes ela utilizou contação de história com desenho. Ela pediu para a criança contar uma história. Raquel, eu lembrei tanto de você lendo isso.
porque, né, a dramaticidade, né, a criança contar, e aí, maravilha, né, maravilhoso. E aí ela vai falando sobre isso, né, que ela leva a criança a contar uma história e que a gente precisa estar atento a esses detalhes para que a gente não perca, né? O sujeito precisa ser compreendido em sua totalidade. Mais uma coisa para a gente levar para a vida. Os testes não podem ser usados apenas dentro dos limites propostos nos seus objetivos, mas sim analisados como dados que permitem diferentes perspectivas na compreensão integrada do nosso paciente. Muito Visão bom. integrada, pessoal. Visão integrada. Então, olha aqui, pessoal. O que a gente tem que pensar de projetiva? Vamos pensar na palavra projetiva, né? O que é que está projetado? Ou seja, como eu me projeto, como eu me vejo em determinados momentos, em determinadas situações, né? E aí, né? Eu queria só que vocês fizessem uma pequena reflexão. Você se vê do mesmo jeito todos os dias? Você acorda e toma o seu cafezinho da manhã, que é aquele básico que você adora todo dia, do mesmo jeito, ele tem o mesmo sabor? E é esse o perigo e a questão que a gente precisa estar observando na hora de fazer uma prova projetiva. O sujeito vai projetar, né? Muito aquele momento. É muito... E dentro daquele momento, vai ter coisas conservadas nele. Sim, a gente pode ver num desenho, num brincar numa construção de Lego, numa pintura, numa escultura com corpo. A gente pode ver características da pessoa que foi se acumulando e se apropriando da pessoa? Pode, é por isso que a gente usa esse teste, né? Pra gente ver isso. Mas, por volta disso, galera, né? Por volta daquela coisa que ele projetou ali, tem coisas que aconteceu somente hoje e que, né, naquele momento mexeu e que nunca mais vai afetar essa pessoa. Tem coisas que estão nela e cada vez mais endurecidas nela e cada vez mais partes dela, não é isso? E tem coisas que nem existe mais nela, mas que está ainda na cabeça, né, de alguma forma, e vai ser projetado ali. Então, gente, na hora que a gente começa a fazer uma projetiva, eu estou anotando as perguntas, Lu, eu fui anotando enquanto você falava. Se tiver aparecendo aí, você anota para nós aí, para não subir. A gente Pode deixar. Aí, na hora que a gente começa a pensar o sujeito como a Alicia Fernandes, como... Qual é o outro autor aí que você falou? Desculpa. Weiss. Maria Lúcia Weiss. Como a Maria Lúcia, né? Como a Alicia. Quando a gente começa a pensar a pessoa como um todo, e não só aquele pequeno projeto, porque ele é um pedacinho do tudo. Não é a realidade. O que acontece? Quando a gente analisa de uma forma muito psicanalista, isso aqui, ela não desenhou os olhos. Então, logo, ela não quer enxergar alguma coisa. Se a gente vai por assim, ela não desenhou os membros superiores. Então, ela não quer alcançar alguma coisa. Se a gente pensar assim, então isso é isso, a gente pode esquecer uma coisa importantíssima, tá? Que na hora que aquela pessoa estava desenhando, ela estava se desenhando. Ela simplesmente lembrou que queria desenhar o pai. E pulou para desenhar o pai. Vamos colocar assim. E depois esqueceu de desenhar, né, os braços. Isso pode simbolizar muita coisa. Mas pode simbolizar somente que ela tem umas questões na organização dela. Ela começa uma coisa, vai para outra. Então, a gente podia falar que ela tá lá no alcance de não sei o quê, que ela não quer enxergar, né? Não... E, na verdade, o que eu vi, né, que a gente pode ver ali, é que ela não consegue concluir
porque a cabecinha dela vai mais rápido do que a ação, do que o motor. Isso pode acontecer. E tem muitos clientes meus aqui da supervisão que chegam assim com desenho do sem o braço, vamos supor. Olha aqui, Raquel, isso simboliza isso, não sei o quê. Eu falei assim, cuidado, né? O que você observou durante... Gente, na hora que eles estão desenhando ou produzindo alguma coisa, a gente tem que ficar olhando tudo. É tudo, né? Porque se ele, de repente, fala assim, eu esqueci de desenhar meu pai, e esquece ali o corpinho, né? Pode ser que ele não quer alcançar. Não tô falando que não, mas tem que ter um tanto de fatores que confirma aquilo, tá? Então, por isso que a gente faz um tanto de teste, a gente está falando aqui sobre um processo avaliativo, tá? Pra gente não pegar um ponto. Agora, Lu, eu vou fazer aqui as perguntas que foram surgindo enquanto você falava, tá bom? Aí eu respondo, você responde. Surgiu alguma pergunta aí? Não. Não? Eu só queria... Não surgiu, não. Eu só queria um exemplo que aconteceu comigo relacionado a isso que você falou. Eu tenho uma aprendente que ela tem deficiência intelectual, né? Isso já foi comprovado, né? Só que quando a gente estava no processo de avaliação, a gente não sabia. Uhum. E aí, essa criança desenhava, tinha 7 anos e desenhava como uma criança de 3, 4 anos. Uhum. Então não tinha braço, gente. Não tinha perna. Né? Se você for olhar a evolução, e por isso que tanto a Waze quanto a Alicia falam da gente analisar esse grafismo e a questão cognitiva que está envolvida aí, ela não tinha ainda os componentes de maturidade cognitiva suficiente para desenhar tudo bonitinho, completinho. Então, aí eu ia achar o quê? Ela desenhou um monte de cabeça, né? E uns pedaços assim de corpo, sabe homem girino? Então, se você for lá na estrutura, tanto de Piaget quanto de outros autores, você vai ver lá homem girino, que é de uma determinada etapa do desenvolvimento. Então, eu não podia exigir dela. Então, aí eu ia começar a entrar, né? É o que a gente falou da receita pronta. Tem que tomar cuidado com isso. E o psicopedagogo, muitas vezes por insegurança, ele quer, às vezes, o teste pronto, tudo pronto, a escala, tudo, porque ele fica com medo, né? Ele quer a receita. E aí ele esquece um monte de coisa que está ali envolvida, né? É importante a gente falar isso, porque isso aconteceu comigo. E aí um monte de gente falou assim, não, nossa, essa criança não tem equilíbrio emocional. Eu falei, gente, ela tem, a idade mental dela é de 4 anos. Então, ela não vai desenhar. Isso aí. Pega uma desenho de uma criança de 4 anos. Não tem. Não tem. Ó, então deixa eu agradecer aqui as pessoas que estão aqui, Lu, nós duas, ó, que eu ainda não falei. Taiane, Fabiana, Edneia, Nani, Antônia, Cristiane, Laiane, Joelma, Edilce, Valquíria, Adriana, Lene. Nossa, acho que não vai dar. Flávia. Não vai dar para ler todo mundo, gente. Ai, que beleza, né? Juliana. Muito bom, muito bom. Não vai dar, gente, mas eu vou responder as perguntas. Eu e a Lu. Ó, a primeira pergunta foi a Joelma. A Joelma perguntou aqui que a partir de qual idade que a gente pode usar as provas projetivas. Então, aí vamos lá. Quando a gente pega, né, a análise do Jorge Visca, ele começa a partir de 4 anos. Então, se você se prender, né, aqui, né, os domínios do Jorge Visca, você vai fazer isso a partir de 4 anos. Mas vamos lá, que é o que a gente está falando. Se eu considero que eu posso usar vários instrumentos, se eu considero que eu posso usar massinha, se eu considero que eu saio dessa caixinha, né, do papel e do lápis, e eu tenho uma criança, ela pode fazer uma projetiva, gente, brincando de faz de conta. Concordam comigo?
Ela pode pegar uns bonequinhos e contar uma história e você vai conversando com ela e aí você vai percebendo uma série de coisas. Não é um teste projetivo? É um teste projetivo. Na minha forma de entender, o teste projetivo é um teste projetivo. Então, às vezes, a criança tem algum comprometimento e ela não consegue. Não é que ela não sabe, não. Ela não consegue desenhar. E aí eu não vou fazer prova projetiva com ela. Eu vou pegar imagens, eu vou pegar gravuras e aí a gente vai bater um papo sobre aquilo ali, né? Então, tudo isso é teste projetivo. Só que se a gente fica aqui, eu não estou dizendo, aí vamos lá, eu não estou dizendo que eu quero pegar o Visca, né, nosso pai, né, e jogar ele fora e dizer, olha, Visca, tudo que você falou aqui tá errado, não é isso. Mas eu acho que a gente precisa conhecer o objetivo para a gente saber onde a gente quer chegar. E aí, que caminho é melhor para aquela situação? Porque o Visca não teve como prever a gama, né, a diversidade de casos e pessoas e universos que você ia trabalhar. Porque cada criança é um universo, cada indivíduo é um universo. E não tinha como prever isso. E aí eu fico presa na receita de bolo, eu falo assim, ih, gente, a criança não quer desenhar. Vou fazer o quê? Não fiz, não vou fazer projetiva com esse aprendente porque ele não quer desenhar. Ele não gosta de desenhar. Ou então, porque eu estou avaliando, de repente, uma criança de 4 anos, se eu olhar na projetiva, eu só posso fazer uma provinha com ele. E se eu quiser avaliar outras coisas, não vou fazer mais nada? Então, né, a gente vai tendo... Mas você só consegue fazer essa adaptação quando você domina o que você está fazendo. Aí você consegue brincar. Se você não domina, não dá tanto para você, né? Brincar um pouquinho com isso aí. Ô Joel, é tudo isso que a Calu falou. Sabe o que é importante o nosso cliente, né, na hora da projetiva? Ele tá entendendo ele separado dos outros, tá? Porque é o seguinte, quando é um bebezinho, né, um bebezinho de 6 meses, até 6 meses mais ou menos, ele nem sabe o que é ele e o que é a mãe. Ele Exatamente. tá misturado, né? Mas depois, com o passar do tempo, ele, a mãe, né? Ele vai se diferenciando e ele consegue se ver. E é um momento muito interessante que a gente pode começar a perceber isso, né? Que a pessoa já está se vendo, já está se percebendo e projetando. Que eu achei fantástico. Você tem um espelho, né? Aí a criança tá brincando na frente do espelho. Aí você pega uma tintazinha, sem ela perceber, um batonzinho, e passa assim, ó, no rosto dela. Tem crianças, né, que ainda não vai estar madura para perceber que aquele batonzinho que tá aqui no rosto dela não é dela. Entendeu? Ela ainda tá muito misturada com aquilo e não percebe. Mas tem criança que vai chegando, isso aí eu tô falando pros 2 anos, tá? Né? Vai chegar lá e já vai olhar e tem umas que vai achar bonito, outros vão ficar envergonhados. E aí, nesse momento, eles já estão expressando eles, a reação deles, e eles começam a fazer uma separação ali. Então, no momento em que a pessoa se projeta, a gente pode começar a fazer as projetivas, tá? Quando ele começa a ver ele separado, ele como um indivíduo, aí ele consegue se perceber. Se ele estiver muito misturado, e pode ser que a pessoa tá com 80 anos e ela tem alguma coisa, ela não conseguiu ainda se ver separada. Então, essa idade é muito complicada, tá? É muito complicada. Pode ser que um bebezinho muito pequenininho já consegue, mas aí se expressar vai ser difícil, né? Então, assim, a gente tem que entender ali, né? Em que momento... E às vezes o emocional... E às vezes o emocional interfere nessa projeção. Às vezes ele já tem um componente, né, de maturação, né, neurológica, neurobiológica, mas o emocional não permite que ele se projete, ou às vezes faz com que ele se projete demais ou de menos, né? E
falando isso que a Raquel falou e até comentando, eu fazia um trabalho voluntário numa instituição e eu atendi uma garotinha de 4 anos. E o nome da mãe da menina era Mônica. E eu tenho uma Mônica, dentro dos brinquedos que eu uso, eu tenho uma Mônica de vinil. Então, ela passou a interagir o tempo todo com a boneca. Aí eu pergunto, ela estava interagindo com a boneca mesmo? Será? Aí ela assim, Mônica trabalha muito, Mônica fica o dia inteiro fora, Mônica trabalha demais, vou fazer a comidinha para Mônica. E aí ela cuidava da Mônica, ela fazia a comidinha para Mônica, ela ajudava a Mônica. Então, você percebia ali que essa criança estava projetando, talvez, né? Talvez porque a gente precisa, né, da análise do todo, na boneca, a mãe. Porque a boneca não trabalha fora de casa, né? Quem trabalha fora de casa é a mãe. E ela sentia essa ausência da mãe. Então, era como se ela encontrava com a boneca, ela queria fazer tudo para a boneca, tudo para agradar a boneca. Então, era comida, era dar banho na boneca, era pentear com a boneca. E ela dizia, não, porque a Mônica trabalha muito. E eu não vejo a Mônica. Uhum. E aí? Não é uma projeção? E ela tinha 4 anos. E aí? Olha o que tanto de coisa isso pode dizer pra gente. E não tinha papel. Ok. Né? Agora, ó, eu quero que a Laine Mota dá uma olhadinha, faça a pergunta de novo, de outra forma, que eu não consegui entender. Vê se você entende, ó. Eu faço a EOCA. Essa não usei com meus pacientes. Eu não entendi a sua pergunta, tá? Por favor, me... Eu acho, Raquel, que não foi uma pergunta. Eu acho que ela só afirmou que a EOCA ela usa e que a projetiva não. Ela ainda não usa, mas agora você vai passar a usar, tá? Vai, agora vai. Vai perder o medo das projetivas. Agora a Cristiane fez 2 perguntas. Tem uma aqui que por isso eu acho que essa técnica deveria usar ao longo do processo de intervenção e não apenas na avaliação. Cris, a técnica de projetivas, né? A gente usa, né? A gente está falando agora no momento dela avaliativo, tá? Mas, se você for pensar, tudo que o seu paciente, né? Tudo que o seu cliente ou aprendente faz depois, né? No processo de intervenção, é parte dele. É o jeito que ele coloca aquilo, tá? Então, a todo momento, a gente está projetando. Nesse momento, eu e a Lu estamos projetando, tá? Nós estamos produzindo. Agora a gente está produzindo um pedaço do nosso conhecimento, da nossa experiência, um pedaço do que a gente leu e que foi que a gente assimilou, acomodou e agora a gente consegue transferir, né? Fazer ele virar um produto, né? Que é essa live. E isso, né? Quando a gente fala das projetivas lá, a gente está falando de um pedaço da avaliação, tá bom? Que é como a pessoa se vê. Mas se você pensar bem, toda coisa que a gente faz é projeto. É o que você é em relação àquilo. Não tinha como eu vir aqui e falar igualzinho a Lu. E nem a Lu falar igualzinho eu. Por quê? Cada uma tem um projeto, cada um projeta, né? Fala, se expressa de acordo com o que está na pessoa. Então, sim, as projetivas, elas são também realizadas depois. E também pode ser exatamente com o mesmo caráter de avaliação, porque a gente faz avaliação durante os processos de acompanhamento, a gente faz umas pequenas avaliações ali, porque a gente tem que saber se o processo está dando certo, não está dando certo, o que a gente alcançou, o que não alcançou, o que mudou, o que não mudou, porque a psicopedagogia, a lindeza dela é a dúvida, tá?
É isso. E a outra pergunta, eu vou fazer as duas dela, Lu, e respondo, depois você responde, tá bom? Gostaria de falar da Tá bom. conduta. Ela queria que a gente falasse da conduta de quanto à prova, se a gente fica falando com o cliente. Depende, tá? Eu dependo. Tem clientes que necessita que a gente tá ali, né, num papo com eles. Tem clientes que não, que eles que necessitam de falar. E aí você fica no escuta. Quando você começa uma avaliação ou uma intervenção ou um acompanhamento, como eu gosto de falar, com uma pessoa, você faz trocas com ela, né? E é igual qualquer relação, tá? Se tem uma relação, se você tem uma relação com uma pessoa, que é uma pessoa que gosta de falar um pouquinho mais, você automaticamente escuta um pouquinho mais, né? Se é uma pessoa que é muito caladinho, você puxa, né, um assunto e vai falando. É uma relação. E na hora das provas, a gente precisa medir isso de acordo com aquela relação que você está fazendo e está tendo ali com o seu cliente naquele momento, tá? Então, você, como profissional, tem que estar mais maduro em relação a isso para você entender o que seu cliente precisa naquele momento. Entendeu? É diferente de uma relação que a gente tem aí na rua, que a gente não tem que estar, né? Ou com o marido, ou com o filho. A gente não tem que estar sabendo o tempo inteiro como fazer, como agir e tal, tal, tal. Mas com o cliente, sim. Tá? Você tem que estar maduro. Falar assim, opa, esse cliente aqui, ele tá com essa característica, então eu vou dar isso. Aí você percebe se isso deu certo. Se deu certo, você faz mais um tiquinho. Se não deu, você tenta outro caminho. Porque o que você tem que fazer é que flua a comunicação entre vocês dois, tá bom? Você é responsável para que a comunicação aconteça e que seu teste, né, e sua avaliação e seu acompanhamento seja bem sucedido. Prontinho, Lu. Duas perguntas dela, super legal. Então, Cris, eu acredito, né, que você falou que parece que ele está tentando se esquivar, né, da avaliação. E aí eu acho que a gente tem que pesar justamente isso que a Raquel falou, né, qual é a necessidade desse aprendente, né, desse cliente, e também tentar, será que ele está se esquivando do material, né, do instrumento, né? Por exemplo, será que é porque ele não gosta do papel e do lápis? Né? Será que ele está esquivando disso? Ou será que está se esquivando da situação prova em si? Né? Porque a gente sabe que a prova causa nessa criança uma descarga emocional, mesmo sem elas, né, muitas vezes saber dar conta disso. Então, isso influencia. Então, eu acho que é importante você perceber se essa esquiva é do material, né, do instrumento, de repente, você utilizando gravura ou você utilizando um meio, às vezes tem alguns programas de computador, a Waze fala disso, né, tem alguns programas de computador que usa para desenho, então às vezes você está atendendo uma criança, por exemplo, um TEA, eu estou fazendo alguma coisa com TEA, e ele é ligado em informática, por exemplo. E aí você poderia fazer alguma coisa com ele utilizando o computador, ver, entendeu? Tem esses mecanismos também. Então, assim, ou a massinha, ou a argila, ou às vezes você vai fazer a prova até nessa troca mesmo, nesse diálogo, porque muitas vezes ele vai se expressar melhor falando e escrevendo do que propriamente desenhando. E é isso que a gente, porque o que a gente não tem que se prender propriamente no produto, e sim no processo, né? Tudo que está envolvido nesse processo. E muitas vezes, quando a gente acha que a gente lembra que eu falei da receita de bolo, né? Ah, eu tô com a receita aqui. Se não são um bolo de chocolate, não funciona. Mas às vezes você pode fazer um pudim delicioso, e que você vai usar muito melhor. E você vai ter muito resultado com isso. Então, eu acho que, unindo isso que a Raquel falou, e outra coisa também, só para mostrar rapidinho, né? Momento Merchan. Aí a gente tem aqui, ó,
A apostila que eu falo, que eu sempre mostro para vocês de teste, eu tenho a parte tradicional, olha, que é aquela receitinha mais de bolo, né? Aquelas questões mais fechadinhas do Visca, porque eu gosto de atender a todo o público, né? Às vezes a pessoa quer fazer assim. E tem umas opções, sugestões de questionário, ó, de bate-papo para você fazer. Então, assim, tem as duas opções, né? E eu sempre uso de acordo, como a Raquel falou, sempre vejo o meu paciente, o meu aprendente. O que ele precisa? Ele necessita de diálogo, ele necessita de ficar mais preso ao papel. O que ele precisa? E aí a gente atende, oferece o que ele precisa. Isso. Eu quero agradecer a Adriele. Adriele, é um prazer para nós também, tá? Tá aqui toda semana, tá? E é muito bom, gente, é muito bom a resposta de vocês. Acho que isso me movimenta, e eu tenho certeza que movimenta a Lu. Com certeza. Só por causa disso, tá? Por causa da Adriele. Eu acabei de ter uma ideia aqui. Porque foi um presente para mim, viu, Adriele? Eu quero dar um presente para todo mundo que tá aqui, tá bom? A minha live fechada, tem muita gente que tá aqui e não participou, tá? Que é sobre o psicodrama, eu falei de algumas técnicas, foi super legal, mas eu não vou deixar ela aberta, porque ela é o meu xodó, né? Porque o psicodrama é o meu xodó, e eu não entrego assim para qualquer um, não. Falam aqui, mas tem muita coisa. E eu fiz uma live dando, assim, uma iniciação, assim, uma iniciadinha, assim, o que é e tal. E na hora que terminar a live, me chamar lá no privado, eu passo o link e você vai poder assistir a live. Tá bom? Mas é o presentinho, porque eu fiquei muito orgulhosa e muito feliz, viu, Adriele? Obrigada. Muito bom. Obrigada, Cristiane. Muito lindo. É muito Enquanto bom. você estava falando, eu fui lendo. Nossa, maravilhoso isso. Tem uma outra pergunta aqui da Laine. Ela está perguntando qual momento usamos as projetivas. Então, vamos lá, né? Recapitulando um pouco o que a gente já falou. A gente tem um protocolo, a gente tem uma ordem, uma sequência que tem um porquê. Essa sequência ela não vem do nada, ela tem um porquê. E dentro dessa sequência, vamos lá. A sequência que nós duas, que eu sei que a Raquel também usa assim, a sequência que a gente dá preferência para fazer a anamnese no início. Então, você vai fazer a anamnese, depois você vai fazer a EOCA, certo? Depois da EOCA, você vai fazer as operatórias. Eu uso entre a operatória e a projetiva, eu faço uma hora do jogo, uma sessão muito mais lúdica, não é que eu não uso lúdico, eu uso lúdico o tempo todo, mas eu escolho alguns jogos bem mais específicos para essa sessão, e porque eu acho que a operatória seguida da projetiva em algumas crianças pode provocar uma ansiedade maior, porque são dois testes que exigem muito, ao meu ver. Então, eu dou essa pequena pausazinha, aí faço, né, de acordo, a minha sessão lúdica, ela é de acordo, essa sessão mais lúdica, ela é de acordo com o aprendente do que eu quero observar. Então, o jogo, a atividade que eu vou selecionar, ela é de acordo com essa situação, com esse caso específico. Né? Se eu quero avaliar a memória, então é um jogo relacionado à memória. Se eu acho que eu tenho que avaliar mais um pouco de regra, se ele respeita a regra, é um jogo de regra, e por aí vai. Uma sequência lógica, enfim. Tá? E aí depois a projetiva. Tá? Então a projetiva, ela é aplicada após a operatória. Né? Essa é a sequência. Ela é aplicada após a operatória. Na realidade, quando a gente pensa em protocolo desses testes mais fechadinhos, ela é o último, né? Porque aí depois da projetiva você vai aplicar outras coisas. Outros testes pedagógicos, outras coisas que você queira observar, né? E a projetiva nessa sequência, ela vem por último, tá? Isso não quer dizer também que você não possa, de repente... eu quero fazer um outro momento de desenho dentro dessa avaliação,
Depois eu vou fazer um momento de desenho livre, de repente. Eu gosto muito, é que eu não vou lembrar o nome do autor, gente. Eu prometo que depois que eu ver no livro, que não está aqui, o nome do autor, eu falo para vocês. Tem uma técnica que eu aprendi na faculdade, tá? Na pós, que é uma técnica projetiva que a autora propõe que a criança, eu uso muito mais com adolescente, tá? Desenhe ou um personagem que ela gosta demais, ou alguém que ela se inspira muito, que ela gosta muito. E aí você vai perguntando por que ela gosta desse personagem. Que características esse personagem tem? E aí você vai fazendo associações com diversas coisas. Eu fiz isso uma vez aqui no consultório e o menino se autodesenhou. A pessoa que eu mais gosto sou eu. Falei, tudo bem. Desenha. E aí ele fez um autorretrato dele nesse momento. E isso diz bastante coisa pra gente também. Então, assim, nada impede, você fez a projetiva, eu quero... Nossa, isso não ficou, de repente, claro pra mim. Eu acho que, de repente, por meio de um desenho, né? Eu vou pedir para ele contar essa história e eu vou pedir para ele fazer um desenho, por exemplo. Ele vai estar projetando do mesmo jeito, tá? Ai, gente, eu perdi aqui, subiu, não consigo ver as perguntas, tá? E tem isso que o problema do Instagram é isso, parece que dá uma travadinha e a gente depois não consegue descer as perguntas. Eu vi que tinha uma pessoa que perguntou uma coisa agora e eu não vi. Gente, essa coisa da ordem, né? A ordem, ela é muito importante. Por quê? Se você não faz as piagetianas, inclusive eu tô até com as minhas peças aqui de piagetiana que eu tava aplicando agora, antes de tomar banho, eu tava trabalhando aqui. Se você não faz as provas piagetianas e não descobre, né, em qual fase cognitiva essa pessoa tá, em qual idade, né, cognitiva, na hora que você vai fazer as projetivas, você tá perdido. E aí ela começa a fazer o que a Lu desenhou lá, que é os sapinhos, né? Como é que é o nome? Fugiu agora. Homem girino. Homem girino, sapinho, tá vendo? Quase, tá vendo? E aí você fala assim, meu Deus, o que é isso? Por que tá fazendo esse girino? Ele tem 12 anos. Mas você já tinha feito aqui, né? Lá nas piagetianas que a gente falou na live passada. Você já percebeu ali? Você começa a entender que aquilo ali, né, é a forma que ele pode produzir naquele momento. E aí, por isso que essa sequência, né, e essa pergunta é muito importante, porque se a gente vai pensar assim, eu posso fazer desorganizado? Você pode até fazer desorganizado. Mas e aí? Como é que você vai saber, na hora que chegar nas projetivas, como e qual, né, atividade oferecer, como oferecer, se você não conhece em que idade está essa pessoa, né? Se você não viu da família, se teve alguma coisa no parto, sabe assim? E aí, como é que você vai oferecer para essa pessoa o que é necessário para ela e não vai e vai estar preparado para o próximo teste? Por isso que tem essa escala, sabe? Se você fizer, você vai falar assim, você vai estar com um amontoado de dados. E aí, né? Dados. E para você encaixar isso, pode ficar mais difícil. Então, essas coisas que a gente encontra aí, né? Que fala assim, não, faz na ordem, faz, gente. Agora, nós temos um probleminha com a anamnese, tá? Anamnese, eu tô com um probleminha com a anamnese. O que a mãe fala da pessoa, na hora que eu tô fazendo, eu comecei tudo pensando assim, tá, então é isso. Já falei assim, já sei tudo. Num minutinho eu faço essa avaliação psicopedagógica. Na hora que chega a criança, isso acontece. Então, por isso que se questionam, tá? Se a gente põe essa anamnese lá no início ou no fim. A única. Por causa disso que acontece com a gente. Que a mãe vem, falou, eu já, né, toda linda, maravilhosa, vocês viram que meu cabelo já tá secando aqui, né? Comecei. Na hora que eu olhei, falei assim, mas essa pessoa lê. Aí, na EOCA. Ainda bem que existe EOCA, gente. Essa pessoa lê.
Ué, essa pessoa faz contas. E o projeto que a mãe fez dessa pessoa, a pessoa não fazia nada disso. Na hora eu pensei, DI, claro que é. Falou de um parto difícil, de oxigenação, de não sei o quê, balalá. Eu falei assim, DI, vou ver isso agora. Eita, vai ser fácil. Não, não é. Entendeu? Então, para você fazer uma anamnese, no início, você tem que estar maduro o quê? Pode não ser. E é isso que é o mais lindo da pedagogia e da psicopedagogia. Interrogações. Não acredite em uma única forma de avaliar. Então, mas eu sempre desconfio, sabe? Eu nunca levo em consideração 100% daquilo que ela falou. Porque, olha só, eu já tive um atendimento aqui que era adolescente e a mãe estava com a menina. E ela tinha uma outra filha. E aí, quando ela começou a falar da filha que eu ia atender, ela começou a comparar com a outra. Então, aí eu já percebi que aquilo estava muito contaminado, entendeu? Até que ponto que ela estava falando era real. Então, assim, eu sempre coloco uma interrogação. Eu nunca eu não acredito, nunca. Eu acredito, assim, em dados, né? Data de nascimento, esses dados, assim, em coisas que a mãe fala sobre, né? Aquele perfil que ela constrói daquela criança, eu não acredito muito não, gente. Eu ponho a interrogação, sim. Porque é a visão que às vezes ela tem deturpada do próprio filho. E isso acontece muito, mais do que a gente pensa. Pois né? não, quando você pega uma experienciazinha e você fica achando que é super poderosa, quando você escuta a anamnese, você fala assim, eba! E é horrível, porque não é, sabe? E isso é bom demais para o crescimento da gente. Você fala assim, nossa, que gracinha, ainda bem que existe a psicopedagogia e eu posso duvidar e eu posso continuar por outro caminho para me ver e sondar. Eu quero responder aqui. Não, foi essa minha foi assim fantástica, porque a gente sempre aprende, gente. Aprender é sempre. Ó, a anamnese no início, a anamnese pode ser feita no início e depois um feedback no final. O que acontece, gente? A devolutiva, que é o feedback provavelmente que você está falando, né? A gente né? Eu falo assim para os pais no primeiro dia. A partir de agora, né? Eu não vou te falar mais nada. Eu só vou te falar lá no fim. Eu não costumo, gente. Tem muita gente que manda, vamos supor, vai pro neuro enquanto tá fazendo avaliação. Dá uns pequenos feedbacks. E eu não dou. Porque eu tô duvidando ainda de tudo. Enquanto eu não fechar todas as peças que eu pude, né, gente? A gente tem que pensar assim que tá dentro da nossa capacidade. Eu não vou entregar nada. Porque eu corro o risco de entregar uma peça, né, para a mãe, para o pai, para quem estiver aqui, que depois eu não vou acreditar naquela peça. E eu já entreguei. E aí, o que eu vou fazer? Ele vai falar assim, e aí, mas você tinha me falado isso aquele dia? Isso acontece, gente. Ele já... Se você falar assim, nossa, se você fizer um simples comentário, como ele está agitado hoje... O pai já vai sair, a mãe... Nossa, ela falou que ele é hiperativo, que não sei o quê, que eu vou ter que levar, ele vai ter que tomar Ritalina. Então, eu não faço nenhum comentário. Eu abraço a pessoa, oi, que bom que você tá aqui, que bom. Na entrada, entro. No fim, abraço, tchau, que bom que você tá indo embora, hein? Pronto. Não falo nada. Só falo no dia da entrega. Agora, Raquel, se eu perceber que é uma coisa... assim, muito gritante. O menino tá, vamos supor, com o ouvido todo infeccionado e ninguém viu. Gente, infecção, né? Não, tem que falar. Aí sim, você chega, olha, eu preciso que você olhe o ouvidinho dele, olha aqui como é que tá. Né? Tá com pulso, né? Precisamos olhar isso agora. Isso é uma coisa, entendeu, gente? É uma urgência. Uma emergência. Aí você fala. Outra coisa que eu já falei. A pessoa usa óculos e não tá vindo na sessão de óculos. Eu chego pro pai e falo assim, usa óculos? Sim. Por favor, venha na sessão com óculos. Só. Só.
Não tô falando que eu não sou simpática com meus clientes, não. Eu sou simpática, mas eu não falo do que está acontecendo aqui enquanto eu não souber o que aconteceu aqui. De verdade, o máximo que eu puder. Mas tem que ser firme sim. Senão eu faço exatamente como você, Raquel. Eu sou um túmulo até o final da avaliação. Eu não falo, não adianta que eu não falo. A Lani está perguntando indicação de livro. Então vamos lá. Eu vou pegar alguns links de livro e eu coloco lá no Telegram para vocês, tá? Ou então no próprio. Oi? Não, de desenho. De desenho. Agora, vamos lá. Cuidado! Vamos lá. Eu vou colocar, mas agora eu vou fazer a ressalva, por que eu não vou dizer aqui, tá? Cuidado com o livro de desenho. Para você não engessar a sua percepção. Você não achar que tudo é o que está ali. Porque a hora que você, que é muito comum, esbarrar com uma reação desse aprendente que você não encontra ali, teu mundo vai cair. Você vai se perder. Então, assim, isso é um ponto. E um outro detalhe também. Nem sempre que é o que a gente está falando aqui. O que parece é. A famosa interrogação que a gente tanto fala, que a gente fala desde o início, desde a primeira live sobre avaliação. Nem tudo que parece é. Então, se eu não tivesse tido a sequência, se eu não tivesse tido cuidado, eu ia avaliar aquela criança totalmente errado. Se eu fosse me basear apenas no livro de desenho infantil, eu ia dizer que aquela criança não tinha equilíbrio, que ela não conseguia alcançar nada, que ela não tinha uma identidade com ninguém, porque alguns desenhos não tinham rosto. Eu ia dizer que ela não gostava de ver as coisas porque tinha personagens que não tinham olho. Eu ia dizer que ela não gostava, que ela não estava pronta para ouvir porque não tinha orelha. E aí? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Eu acho legal um livro você querer conhecer, mas eu acho mais importante procurar informações sobre evolução do grafismo, evolução do desenho da criança, como que esse desenho vai evoluindo de acordo. Piaget fala sobre isso, né? Sobre as etapas do desenho infantil. Outros autores falam sobre essas etapas. Eu acho isso mais importante do que propriamente um livro com uma receita lá. Olha, gente, se desenhar um pouco para a esquerda, é isso. Se desenhar um pouco para a direita, é isso. É muito precoce. Né? Se desenhar para cima, é isso. Se desenhar para baixo, é isso. É bom saber, gente, mas não ficar preso. É bom. Eu acho que é isso. É bom saber, mas não ficar preso. Teve porque, duas por exemplo, isso aqui... super importante, que tá acabando na live, tá? Fala. E tem duas muito importantes. Eu vou responder as duas, depois você responde as duas e a gente já pode dar beijinho, tchau, tchau, porque falta só 8 minutos. A Edneia perguntou, se tomar Ritalina, pode pedir para vir sem? É uma coisa louca isso, tá? Quem passou o remédio foi o médico. Quem pode tirar remédio ou não tirar remédio é o médico, tá? Eu nunca pedi. Porque eu não tenho autoridade sobre uso de medicamentos. Quem tem autoridade para falar disso é o médico, tá? Se a pessoa, né, ainda não começou a usar e chegou em você, mas o médico receitou, eu posso até fazer uma ligação ou pedir a mãe para fazer uma ligação, perguntar se pode esperar acabar a avaliação. Se o médico falar não pode, não pode, tá? Não pode. É o médico que decide. Ritalina não é para psicopedagogos, é para neuromédicos, tá bom, gente? Então, assim, é assim a minha postura. Se o menino toma Ritalina, vem com Ritalina. Se eu tiver contato com o médico, eu posso depois falar com ele, né? Ô, doutor, o que é? Por que é, né? Que é tão cedo e tal. Posso fazer meus questionamentos como psicopedagoga.
pedagoga, não como neuro, tá? Então, assim, é isso. Então, a gente tem que posicionar assim. A outra foi a Ana Duarte, que é a queixa de uma amiga, sobre uma psicóloga que não fala o que está acontecendo nas sessões. O que acontece? Nas sessões de avaliação, eu aviso os pais, mas assim, categoricamente. Explico lá na primeira sessão, no primeiro encontro, ó. Então, a partir desse momento, você assinou o contrato aqui comigo, eu vou começar a avaliar. Até aqui, eu não estava avaliando, a gente estava conversando. A partir do momento que você assinou o contrato, eu vou começar a avaliar. E você também está sendo avaliado. Tudo está sendo avaliado. Então, eu não posso te passar minha informação e você precisa me passar a informação. E eu faço eles entenderem que se o menino não dormiu, ele tem que me falar. Se o menino fez qualquer coisa, ele tem que me falar. E eu, por enquanto, não vou falar. Depois, no próximo contrato que eu vou fazer com ele, que é o de acompanhamento, aí sim eu vou falar para ele o que está acontecendo. E vai ter uma regularidade, né? Antes eu fazia de 1 mês e meio, por aí, né? Agora eu tenho feito na porta, assim, eu dou uma faladinha, mas chamo depois, tá? Depois de 1 mês e meio, chamo. Porque eu achava que eles ficavam com essa angustiazinha mesmo de saber o que aconteceu, sabe? Então aí eu estou 5 minutinhos, só mostrar, faz isso. Pouquinho, ela tá assim. Coisa pouca, tá? Ele tá... Porque já é o acompanhamento, é diferente, tá? E aí, Lu, sua vez, 4 minutos. Ai, meu Deus, já vou dar tchau pra todo mundo. Beijo, deixa eu só ver se eu consigo explicar uma coisa que a Odineia tá falando. A questão da medicação com teste é que, assim, se ele está medicado, o médico já você não vai tanto avaliar esse componente que a Ritalina altera. Porque isso já foi avaliado e já foi dito que ele precisa tomar. Agora, você pode, dependendo aí do caso, dependendo de como você vai fazer a sua sessão, o horário, de repente, a criança toma Ritalina todo dia, 10 horas da manhã. Eu vou fazer a minha avaliação, né, às 9. Ok, ela vai estar sem o remédio porque ela toma às 10. Como você pode? Ela toma às 10 a Ritalina todo dia. Mas a minha avaliação é às 11. Eu posso, de repente, pedir, se eu quiser, para a mãe só adiar um pouquinho a medicação, né? Não deixar de dar, mas, de repente, adiar? Até pode. Mas eu prefiro não. Eu não mexo com medicação. Eu prefiro isso, entendeu? Porque... às vezes, a gente mexe numa seara que não é nossa. E, às vezes, essa criança vai ter uma alteração. A criança que eu vou avaliar é a criança que faz uso da Ritalina. Não é a criança que não faz uso da Ritalina. É a criança que faz uso da Ritalina. É essa que eu vou avaliar. Entendeu? Não é outra. Tá? Gente, beijo. Tá? Olha só, meu amor, Edneia, se você quiser mais alguma dúvida que eu tive que responder rápido, vai lá no privado e pergunta pra gente, tá? Gente, um beijo grande. Muito obrigada pela presença de todo mundo, por vocês estarem aqui, né? Participando desse momento conosco, essa troca muito rica, que eu tenho certeza que todo mundo cresce, todo mundo aprende. A gente aprende, vocês aprendem e é tudo muito bom esse momento, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. E Raquel, meu amor, I love you, Chuchu. Muito bom estar aqui com você. Tá bom, meu amor? É um prazer também estar aqui com você. Você é meu Chuchu também. Minha amada, minha querida amiga, companheira. Nossa, é muito bom. É muito bom ter você aqui. E, gente, todo mundo que está aqui... eu quero lembrar vocês que se vocês me pedirem o link da minha live sobre psicodrama, né? Sobre teatro terapêutico, como é que aplicar, tá lá, mas você tem que me pedir o link, tá? Que não tá de graça, não. É meu chuchu. E todo mundo que esteve aqui, gente, cada vez tem mais gente. Eu tô achando isso muito bom. E semana que vem nós vamos falar de... Lu?
Outros testes, não é isso? Isso. Outros testes. Outros testes. Ó, amanhã vem. Semana que vem, muitas perguntas. E vamos lá. Muito obrigada, gente. 7 segundos para nós. Obrigada, Lu. Beijo!